Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos hoje comentar a lição número 8 deste quarto trimestre de 2018 e a parábola do amigo importuno. Desde já agradecendo a maneira como vocês têm curtido, compartilhado, participado, divulgando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição número 8, a de hoje, a parábola do amigo importuno. No texto principal eu coloquei o Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O Vivendo em Cristo eu coloquei desta forma: a oração e intercessão deve ser uma constante na vida do crente em Jesus. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque tem crente que gosta de orar só quando está no sufoco, só para pedir. Ele também precisa ser agradecido, não é isso? Mas a oração deve ser como ensinada pelo apóstolo Paulo: sem cessar, orai sem cessar. O objetivo, entre outros, é mostrar a necessidade da oração e a cada crente salvo em Cristo Jesus, usando o método apresentado pelo apóstolo Paulo, que é orar sem cessar, não esquecendo o ensinamento de Jesus, que diz: vigiai e orai. Então, essa lição, ela versa exatamente, tem o objetivo de ensinar a orar, e isto é muito importante. Quero adiantar que nessas minhas andanças por aí, nesses 30 anos de pastorado, eu tenho ouvido várias orações que me deixam muito preocupado. Mas vamos ver isso mais na frente. O texto básico está em Lucas 11, do versículo 5 a 13. Como sempre, leia em casa com calma, meditando. Minha sugestão é sempre que leia várias vezes para entender. A Bíblia consideramos a palavra de Deus, e desta maneira, quanto mais você lê focado em querer entender, compreender, o Espírito Santo vai te orientando. Nesta parábola, o Senhor ensina a perseverança na oração, e é uma perseverança com uma unidade, uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou falar quanto ao problema que muitas vezes a pessoa ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outro ora ao Espírito Santo. Mas são funções diferenciadas, não é? O ensinamento que nós vamos ver é: o Espírito Santo nos habilita, nos qualifica, nos santificando para nos apresentar diante do Senhor. Já o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado para podermos sermos santificados. E a oração, como Jesus, deve ser como Jesus ensinou. Os discípulos viam Jesus orar. João, o profeta, também ensinou seus discípulos a orar. Mas os discípulos de Jesus ficaram um tanto perdidos. Qual era o problema? Eles viam os discípulos de João orando, ensinado por João o Batizador. Então ele pede ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. O Senhor sempre responde à oração, e ele começou ensinando a orar com aquela oração que nós chamamos da oração dominical. E olha, é muito cuidado, preste atenção quando Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele não começou uma oração de qualquer maneira. Antes dele
ensinar a orar, ele diz: não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que vira uma reza, uma oração, quando ela torna-se repetitiva, vira praticamente uma reza, quando na verdade a oração é dialogar, conversar com Deus. E a necessidade da oração. Só Lucas, o médico amado, registra algumas partes, a maior parte destas parábolas, né? E Paulo, em Colossenses 4,14, ele registra também como melhor orar. E por que orar? Se fortalecer, conversar com Deus, pedir a orientação dele em nossa vida. Agora, você pode me perguntar por que a gente ora e às vezes não somos respondidos. Ora, tem uma oração que ela é respondida de imediato, outras um pouco mais demorado, e outras quando Jesus diz aos leprosos: vai, se apresenta ao sacerdote. Olhe aquela oração: Senhor, nos ajuda, nos purifica e tal. Jesus disse: vai e se apresenta ao sacerdócio. No caminho para o templo, para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. Ou seja, muitas vezes nós oramos e a oração é respondida de uma maneira que a gente nem espera, né? Mas o importante é orar, é termos este acesso à presença do Todo-Poderoso. Uma oração, ela precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e versículo 6. Porque se você vai orar sem fé, vai orar por quê? Né? Já que não praticamos a chamada reza pelos romanos, católicos romanos, que colocam diante de si uma imagem e olhando para ela. Certa vez, conversando com um padre, ele disse: não, a gente coloca a imagem não para adoração, nem pedir a ele, para aumentar a nossa fé, que a gente está vendo ali na frente. Pois é, acontece que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, não preciso segurar nada, e tenho certeza de que eu vou receber. E a oração também, ela precisa de um coração contrito. E a oração, vocês vão ver no decorrer desse estudo, que é desde o Velho Testamento. No segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão edifica o templo e pede que ele, Yahvé, responda ao povo que orarem a ele, o Senhor responde assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ouvirei dos céus, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, o Velho Testamento não tem segunda nem primeira, são livros ou profetas, então são todos no masculino. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, eu vou repetir: e se o meu povo, não era para aqueles de fora, é para aquele povo que estava ali, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não é orar de qualquer maneira. Eu falei há pouco que a oração é preciso ter nossos pecados perdoados, apagados no sangue do Cordeiro. O
sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mesmo purificado do pecado, é preciso recorrermos ao Espírito Santo que nos santifica, nos qualificando a chegarmos à presença do Santíssimo. Por isso, quando há algum problema, o Senhor diz: vai ao altar e deposita ali. Tem algum problema com teu irmão? Vai se reconciliar, porque se não houver essa condição, fica difícil da oração ser respondida. Então é preciso humildade, perseverar, buscar se converter dos seus maus caminhos, porque orar fingindo que está arrependido não vai resolver, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso ser. O profeta Jeremias 29:13, ele fala que é preciso sinceridade. E Tiago, no capítulo 5:16, ele diz que é preciso justiça. Se você está praticando injustiça e está querendo ser atendido, o Senhor não vai atender. Inclusive, Tiago, é bom você ler com calma, que ele vai ensinar muita coisa, porque a gente pede uma coisa ao Senhor e não somos atendidos. Por quê? Pedimos para nos apresentar nosso deleite, a aparência, até porque o próprio comércio hoje e a sociedade, os psicólogos, estão indicando aí aqueles que são consumidores direto, que eles estão constantemente consumindo. É um consumismo tremendo. A pessoa, às vezes o crente nem está precisando tanto, mas meu irmão, minha irmã tem, eu também quero, só para se apresentar. Deus não gosta dessas coisas. E a quem devemos orar? A quem devemos orar? A oração deve ser direcionada a Deus. Relembrando, a oração nós chamamos dominical. Pai nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus, quando começou ensinando, ele disse: orareis assim, Pai nosso. Então é a Deus que nós devemos direcionar o nosso pedido. Em nome de quem? Em nome do Filho. Você lendo João 15:16 e o 16:24, vai ver que é a Deus que nós devemos orar. Em nome de quem? De Jesus. Repetindo, o Espírito Santo, a função dele é nos ajudar nesses pedidos. Às vezes pedimos até uma maneira verbal, errada, mas o Espírito Santo coloca, porque ele sonda os nossos entendimentos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8:26, ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí está, muitas vezes, uma oração mal formulada e atendida, porque o Espírito Santo, ele compreende o nosso objetivo, o nosso sentimento, o nosso ser, e aí a coisa funciona. É em nome de Jesus. Olha, João 15:16, ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ouviram com atenção. Vou repetir João 15:16. O Senhor Jesus falando: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Em outras palavras, Jesus nos chamou, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu, nos nomeou, nos elegeu. Para quê?
para ficar no culto somente batendo palma, de vez em quando dando um glória a Deus e aleluias. Não, ele quer bem mais. Devemos dar fruto, e um fruto que permaneça, para aí sim damos fruto que permaneça, para quando pedirmos ele possa nos atender. Venha a nós e ao vosso reino, quando muitas vezes nós queremos só o nosso eu para nós. João 16, 23, ele diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Olha, eu vou falar porque é a minha função, entre outras, mas dos anos 70 e alguma coisa, surgiu uma expressão teológica no meio da igreja muito interessante, várias, mas eu vou citar essa que é muito preocupante. Senhor Deus, eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vou repetir a maneira que o irmão ora. Eu já ouvi várias vezes, você deve ter ouvido. Senhor Deus, eu te peço. Senhor Deus, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teologicamente está errado. A conclusão muitas vezes é assim: e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, são três manifestações da Santíssima Trindade revelada para a salvação e santificação da criatura, da imagem e semelhança do Senhor. A expressão Senhor, eu quero, eu posso, porque eu tenho direito. Não foi assim a resposta de Jesus aos discípulos, quando aquela mulher Ciro-fenícia começou atrás pedindo ajuda nem para ela, para a sua filha, que estava endemoniada. Olha, João, olha, Pedro, não é certo tirar a comida da mesa dos seus senhores e dar aos cachorrinhos. A mulher se humilhou. Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que cai da mesa do seu senhor. Aí o Senhor atendeu aquela mulher, porque a oração, tanto no Velho como no Novo Testamento, é de muita importância. No Velho Testamento você pode encontrar em Êxodo 15, 24 e 25, que diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Caso de Maribá. Olhe só, o povo murmurou contra Moisés. Moisés orou, clamou. Isso no Velho Testamento. E são muitas orações respondidas, né? Gideão, em Juízes 6,39, quando o Senhor chega para ele, disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz assim: olha, não se acenda contra mim a tua ira, mas se ainda falar só esta vez, rogo-te. Gideão pediu por 2 ou 3 vezes ao Senhor sobre o caso do orvalho ali, quando ele colocou no seu quintal, para ver se realmente era o Senhor falando com ele. E isto ocorreu. Então as orações no Velho Testamento eram por demais praticada. Ana, em 1 Samuel 7,27, orou ao Senhor e o Senhor o atendeu. Segundo Crônicas, Josafá, no capítulo 18 e 31, também orou, o Senhor atendeu. Então a oração vem do Velho Testamento, lá de Abraão, até o Senhor nos Evangelhos. No Novo Testamento, então,
é uma fartura de orações respondidas, né? Pedro, Atos dos Apóstolos 10:9, orou. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Os judeus tinham um objetivo, eles oravam 3 vezes ao dia. Depois, no Novo Testamento, o apóstolo aconselha orar sem cessar. Cornélio, Atos 10:30, também orou e o Senhor respondeu. Mateus 8:2-3, o leproso faz uma oração que eu fico realmente admirado. Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Oração precisa, simples. Senhor, se tu quiseres. Senhor, eu quero. Senhor, eu posso. Não. Se tu quiser, seja feita a tua vontade. O Senhor respondeu, quero ser limpo. E na mesma hora, diz o texto sagrado, o cego, em Mateus 9:27, Jesus, filho de Davi, o Senhor também respondeu de uma maneira maravilhosa. Nessa parábola, o Senhor apresenta o amigo importuno. Ele precisava de 3 pães, era noite, comércio fechado, sem tempo para fazer o pão. Foi procurar um amigo. Aí está uma tipologia. Cristo é o nosso melhor amigo e ele disse que é o pão da vida. João 6:35. O Senhor sempre está pronto a nos atender. O pão era para um amigo, mas que horas esse amigo vai chegar em casa? É porque naquela época o transporte era muito ruim, distância longa, muitas vezes tinha problema e não tinha assim um horário muito preciso. Então esse amigo importuno chegou fora da hora, mas ele ia receber a hospitalidade. Era mais ou menos meia-noite. E ele queria recepcionar aquele seu amigo, sabe-se lá quantos tempos não se viam, né? Mas, sem saber, Hebreus 13:2, muitos hospedaram o estrangeiro, que eram anjos do Senhor. E isso é importante. É claro que aquela época era uma, e hospedar hoje qualquer um em casa não é o mais correto na atualidade de segurança. Na oração tem que ser perseverante. Mateus 7:7 ele diz o seguinte, é pedir, pedir, buscar, buscar, bater e bater. E a mulher do fluxo de sangue, a oração que ela faz com ela mesma, em pensamento, Mateus 9:21 20 e 21, se eu tocar nas vestes daquele homem, ficarei curado. A oração que ela fez foi silenciosa, foi uma oração em espírito, e ao tocar na roupa do Senhor, ela foi curada, que o Senhor chega e diz, quem tocou em mim? E foi criticado pelos discípulos, ele disse, Senhor, tanta gente em volta, não, de mim agora saiu virtude. É bater, ou seja, orar, porque Cristo é a porta. Bater, bater, bater aonde? Na porta. E Cristo é a porta, João 10:7, Lucas 18:1. E as orações respondidas, ou melhor, para ser respondida, ela pode ser respondida de imediato. No Velho Testamento encontramos Elias, no segundo livro dos Reis, capítulo 1:10, que o capitão chegou e disse, Elias, homem de Deus, foi elogiando, era pura verdade, Elias era um profeta, homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. Hoje eu fico muito admirado, muitas vezes homens ungidos para o santo ministério, desce para atender o pedido de um político, sem problema, eles querem fazer, hoje cada um responde por si, mas Elias fez uma oração, se eu sou homem de Deus, não é? Tá bom, então desça do céu fogo e consuma você os teus 50, a oração foi um raio rápido e consumiu todos eles, e pela segunda vez e a terceira, olha, a segunda vez, a terceira, ele viu que era diferente, né? Você pode me perguntar, então, por que eu oro e não sou atendido? Bem, tem algumas coisas que impedem da nossa oração
a chegar aos céus. Se você ler Daniel, por exemplo, ele orou por 21 dias e o Senhor não respondia. Então o Senhor mandou Gabriel, ou melhor, Miguel, que é o anjo guerreiro, e foi lá resolver. E aí sim foi atendido, não é? Então, você pode olhar, por exemplo, a desobediência do povo de Israel. Deuteronômio 1:45 diz: tomaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, nem inclinou os ouvidos a vós outros. Por quê? O Senhor mandava que eles permanecessem nos seus estatutos e eles saíam dos estatutos do Senhor. Então, quando eles estavam no sufoco, que iam orar, o Senhor não respondia. Muitas vezes a gente acha que estamos muito bem com o Senhor, mas estamos muito ruim com nossos irmãos, com o nosso pastor, com a nossa igreja, o ministério. Aí a oração realmente não é entendida. A nossa iniquidade, como colocado pelo profeta Isaías 59:2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o Senhor tem por demais motivo quando não responde uma oração. Não o culpe. A culpa pode ser completamente sua, porque também pode ser, como disse Zacarias capítulo 7, 27 e 13, que o povo estava numa rebeldia contra o Senhor, e ele diz: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, eles me clamaram, eu clamei por eles, eles não me ouviram. Agora querem clamar me pedindo, também não vou atender. Foi isso que aconteceu com Ezequiel 7, versículo 13. A instabilidade, Tiago dá uma recomendação. Tiago 1, 6, 7, que ele diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Tiago 1, 6 e 7. Se a tua oração não está sendo atendida, converse aqui com Tiago, que ele vai te responder alguma coisa. Depois do capítulo 1, 6 e 7, você passa para o 4, 3, que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Tiago dá uma orientação muito boa. Eu quero fazer a peroração usando as palavras do sábio Salomão, Provérbios 13, 29. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Repetindo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. Se a tua oração, meu irmão, não está sendo atendida, dê uma olhadinha, veja o que está ocorrendo. Porque se a tua oração é periódica, de vez em quando, fica mais difícil. Mas se for constante, como era a de Daniel, que ele orava todo dia e ficou 21 dias sem a oração ser atendida, pode ter certeza, ele vai mandar um anjo forte para te socorrer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Falando de oração, se você tiver tempo, tiver vontade, lembrar, ore 1 minuto por mim. Que Deus te abençoe.